Oi. Então, nesse segundo tutorial, né, da atividade 3, a gente vai então falar sobre padrão, fazer padronagem de estampa, né, enfim, algo que a gente possa replicar. Geralmente as pessoas usam isso para marca d'água, que replicam várias formas, fazer uma estampa, tá? E aí, junto com isso, a gente vai aplicar essa estampa em alguns materiais e, de certa forma, construir lá como se fosse um mockup, mas aí na mão mesmo, na raça, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai, eu vou compartilhar com vocês primeiro, olhando lá o que a gente tem no AVA, aqui, vamos lá para o AVA, olha só. A gente tem a seguinte situação, tem várias coisas para fazer para atender a questão desse tutorial aqui, tá? Então a gente tem que compor um padrão, que é bem simples, parece que é complicado, mas não é, é bem simples, e aplicar em 3 objetos. E depois a gente deixa todos esses objetos no mesmo arquivo JPG, tá? Com 72 dpi para vocês enviarem pelo AVA. Então, a gente vai fazer aqui o padrão de uma maçã, acho que alguém espirrou aqui na minha casa. O padrão de uma maçã, a gente vai aplicar numa geladeira, num notebook e num tênis, tá? Então, para isso, a gente vai usar a ferramenta caneta, que foi bastante útil na aula sobre a cadeira, né? Que foi feita, então, na semana anterior. E aqui, ó, a gente tem um PDF que eu preparei com um tutorial, mas ele é bem complexo, tá? Porque você tem que ficar cortando a imagem, como a pessoa faz no design de superfície, ela prepara, ela recorta e faz sobreposições. Já vou explicar para vocês isso aqui do lado, já um pouquinho. Então, isso aqui dá para fazer na mão, uma forma de fazer o padrão na mão, tá? E depois exportar ele para padrão, que é o que a gente vai fazer, tá? E aqui para baixo, ó, outros tutoriais que podem ajudar vocês, tá? Aqui, ó, para aplicar, sempre usar a caneta, né, para demarcar o recorte, criar uma máscara. E aqui, ó, é o deslocamento, que é esse aqui que a gente vai fazer na aula de hoje, mas eu não fiz passo a passo tutorial, vocês vão seguir comigo, tá? Então, isso aqui vocês podem seguir, mas prestem atenção que eu vou fazer um jeito diferente. A gente não vai cortar isso aqui dessa forma, tá? Então, vamos lá para o Photoshop. E aí a gente tem essas imagens aqui, ó. Vamos deixar todas elas abertas, da geladeira até o tênis. Espero que você baixe aí na sua casa. Então vamos abrir todas para ver. E a gente vai trabalhar primeiro com a maçã, que eu escrevi bem grande aqui, padrão, né? Tá? Se quiser aumentar um pouquinho, pode aumentar, não tem problema. Então, veja que ela está numa camada, ela já está tratadinha em PNG, tá? É importante que a gente tenha uma imagem que seja, vamos ver que tamanho da imagem, que ela seja quadrada, com os lados iguais, tá? Então, ela está com 6 por 6 centímetros, né? Vamos pôr, milímetros não, vamos pôr em pixels, e a gente tem lá 352 por 352 pixels. Esse número é importante, guarda aí, tá? Vamos cancelar. No tutorial que eu fiz passo a passo, isso manda a gente recortada, você vai ter que ativar as réguas no Ctrl R, sabe? E ver exatamente a metade, tá? Mas a gente não vai fazer isso, eu vou explicar, eu prefiro explicar para vocês. Então, antes da gente mexer nesse arquivo aqui, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. O que aconteceria se a gente fizesse na mão isso e o que o software vai fazer para a gente, vai ser muito mais rápido, tá? Então, aqui, ó, vou interromper o compartilhamento e vou mostrar a minha outra câmera aqui para vocês. Tá? Então, veja lá, eu desenhei uma maçã aqui, tá? Então, a ideia é que a gente identifique, por exemplo, aqui, ó, qual é a altura e a largura, de preferência seja um quadrado para isso dar certo, né? E a imagem está centralizada ali. Então, a gente já sabe que a largura é 352 por, né, 352 pixels, tá? Beleza. Só que a gente pede, assim, a gente precisa que a imagem seja dividida ao meio, como eu já deixei as linhas ali de corte, né? Ó. E aí eu vou descobrir depois que essa metade é 176 pixels, né? Aqui e aqui.
Bom, o que que o software vai fazer? Ele vai cortar essas coisas aqui. A partir da medida da metade que a gente vai dar para ele. E ele vai inverter as coisas de lugar, ó. Certo? Ok? Isso aqui que ele vai fazer. Por quê? Aí ele vai juntando novas, ele vai trazer isso aqui, vai para cá, e ele vai juntando várias pecinhas para ir formando todo o meu padrão e repetindo a minha maçã várias vezes, tá? Então, é isso aqui que o software faz com a nossa maçã, com o nosso objeto. Então, é importante que você tenha algo que seja quadrado, tá? Ok? Então, vamos lá ver como é que isso funciona direto no software. Então, indo aqui para o software, vou abrir ele aqui. Então, eu lembro lá, ó, né, que a metade dele é 176 pixels. Da onde que eu tirei isso? Eu fui aqui em menu superior, imagem, tamanho da imagem, aí abre a minha tela de tamanho. Eu quero em pixels, preciso mudar a unidade aqui e vou para pixel, né? E eu vejo que é 352. A largura total, eu preciso da metade. Então, a largura total 352, eu preciso da metade, certo? Então, eu vou ficar com o número, guardo esse número aqui de 176 pixels, tá? Dá um ESC aí para sair. E a gente vai usar um filtro para fazer isso, tá? Então, você vai aqui no menu superior, filtro, tem vários filtros aqui, enfim, a gente pode trabalhar isso em outro momento, posso gravar um outro tutorial para ver como é que a gente aplica esses filtros, mas é importante saber que a maioria desses filtros só funcionam se a gente tiver uma imagem que seja RGB, tá? Ó, RGB. CMYK, a gente perde boa parte das funções de alguns filtros aqui. Que filtro que a gente vai usar para poder preparar esse material para o nosso padrão? A gente vai aqui em outros e vai usar o filtro deslocamento, porque não foi isso que a gente acabou de fazer, a gente deslocou partes, né, da nossa imagem. Então, a gente aperta aqui em deslocamento e como é que você quer fazer o deslocamento? É pela metade, né? Então, aí aqui, tanto no sentido horizontal quanto vertical, a gente vai digitar aquela metade da imagem, que é os 176 pixels. Então, põe lá 176, né, com 176, tá? Aqui, ó, preencher com o lado oposto. Deixa isso marcado, porque foi o que a gente fez ali no papel para entender. Tá? Olha só que ele dá na visualização que está habilitada, ele já mostra exatamente o que eu fiz ali no papel com vocês. Aí dá OK, certo? E agora a gente vai transformar esta imagem aqui num padrão. Então, a gente vai menu superior, deixa eu lembrar aqui, editar e definir padrão. Tá? Vai querer deixar esse nome? Deixa esse nome, vai ter OK aqui. Quer ver se está funcionando? Adiciona uma tela aqui, esconde a maçã, e a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, e tem a opção padrão. Ele tem alguns padrões pré-definidos aqui, certo? Deixa eu ver se a gente acha o que eu acabei de salvar. Tá aqui, né? Prof. Tá aqui. Outra coisa interessante é que a gente pode diminuir a escala desse padrão. Ó, aí ele já monta, ó lá funcionando, ele está montando a imagem para você, porque o padrão que a gente tem aqui, ó, ele está cortadinho. E aí ele repete várias vezes e a gente tem o preenchimento ali desta área selecionada com, com as maçãs. Você pode mexer aqui o ângulo que você quer também, ó, tá? Como é que você quer aplicar, você vai mexendo aqui, ok? Aí é com vocês, como é que vocês querem usar isso, tá? Então, só fiz isso aqui para mostrar, vou dar um comando Z aqui para ficar só a minha camada, tá? Então, ela tá salva ali, beleza? Agora é que a gente vai começar, então, a criar o padrão de preenchimento nas outras coisas. Vamos começar pelo notebook, porque eu acho que ele é o mais fácil. Vamos dar um command, né, daqui. Eu quero, então, aplicar nesta área aqui o meu padrão, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a ferramenta caneta para contornar essa área,
tá? Pode até criar uma camada nova aqui, pega lá a ferramenta caneta. Caneta, cadê você? Aperta o C que ela aparece. Não, C é de crop, prof. É P. Aqui, né? E vamos começar então a editar. Para você poder ver a pontinha dela, não estava aparecendo, ela fica assim, o cursor, não sei como é que vai aparecer no zoom, não sei, enfim, mas o cursor fica diferente toda vez que a gente tem o caps do teclado acionado, tá? Bom, então eu vou fazer aqui, eu quero que seja nesse, como se fosse essa parte do case, não é um case, mas como se fosse essa parte da capa do meu notebook, tá? Aí eu vou fazer isso aqui. Aqui eu preciso arredondar, então vou dar mais um zoom. Então, clique segura aqui, a ferramenta converter pontos, ele faz uma curvinha aqui. Cuidado na hora de fazer para você não exagerar, tá? Tá pronto aqui. Ok. Aqui, beleza. Então, tá pronto aqui, eu já fiz a minha área onde vai aparecer o recorte aqui, tá? Bom, o que a gente faz agora? Opa, não, desculpa. Eu vou trabalhar com demarcador. O demarcador não está aberto aqui, ele está aqui. Então, se ele não estiver visível para você, tá? Você vai no menu superior, janela, e encontra o demarcador lá. Então, meu demarcador de trabalho está aqui. Né? Eu vou salvar esse demarcador por garantia, tá salvo. E clico nele aqui, para demarcador 1, ok. Clico nele aqui e vou, então, criar uma seleção. Tá? Raio de difusão 2 pixels, ele dá uma leve esfumaçada na borda, assim, para não ficar tão seco o corte, que suaviza aqui o serrilhado, tá? Ok, tá? Aqui, a camada. E aí a gente vai para o preenchimento aqui do padrão. Opa, ele tá fazendo o inverso, né, prof? Cancelar. Ó, Ctrl Shift I, que ele faz a inversão aqui, agora sim, padrão. E aí você escolhe qual padrão que você quer. Então, cliquei nele aqui, ele já aparece ali, tá em escala 100%. Eu quero diminuir. Opa, nem tanto, né, prof? Ah, prof, mas eu quero que fique uma cor de fundo. A gente já vai mexer nisso. Então, aqui, ó, você precisa ajustar que jeito que você quer que apareça. Vou mirar fazendo a mão aqui. Fazer com 15 e vou virar o ângulo aqui, ó. Opa, mais um pouquinho. Epa. Isso que dá quando a gente não testa antes, sabe? Daí a gente fica aqui só fazendo. Quero pra cá. Não, prof, demais. Aqui. Mais um pouquinho. Será que 18 não é? 20. Quase deu. Aí eu vejo que não adianta. Então eu vou ter que fazer na mão isso. Tá? Então ele tá reto aqui, eu já vou mexer. Ok? Então aqui a gente percebe que talvez, ó, eu poderia aplicar o padrão aqui direto, mas ele não vai funcionar, tá? Por isso que foi bom salvar o material lá. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou deixar essa aqui invisível só para vocês verem, vou criar uma nova camada. Vou voltar, deixar esse marcador junto aqui, ó, demarcador. Então, cadê aqui, ó? Criar seleção. Ok, olha, tá fazendo inverso, então eu faço Ctrl Shift I ou o botão direito do mouse, volto na minha camada, tá? E eu vou pôr uma cor aqui. Acho que eu vou criar uma máscara de recorte. Beleza, tá? Aí agora eu venho nessa camada aqui, ó, e vou pintar. Vou pôr uma cor aqui. Então, vou deixar o cinza mesmo? Acho que eu vou deixar o cinza.
tá? Vejo que como eu criei uma máscara, em vez de ele preencher toda essa área aqui, ele preencheu só a... Como é que fala? Só onde tem a minha máscara de recorte, tá feita aqui. Bom, na sequência aqui, eu vou adicionar 2 camadas, eu vou fazer uma gambiarra, tá? Então, eu vou adicionar 2 camadas. Essa camada 1 vai ser só para eu juntar ela depois, porque se a gente fica mexendo no padrão, como vocês viram, ele fica toda hora se rearticulando, se readaptando, isso atrapalha um pouco. Então, a gente vai fazer aqui nessa camada de cima, camada 2, vou fazer um retângulo, mais ou menos, que tenha mais ou menos proporção com essa minha capa do notebook, tá? Aí sim, eu venho nele aqui, tá? E aplico o padrão, tá? Então, vou escolher lá meu padrão aqui de volta. Acho que eu tô usando 16, né? Quem não for mexer em mais nada, eu dou ok, tá? Bom, o que eu preciso fazer assim? Vejam que ele guarda, ele salva aqui a edição do meu padrão para eu poder clicar novamente e editar conforme eu quiser. Então, é isso que faz ele se readaptar à imagem. Então, eu não quero isso. Então, eu vou fazer um chuncho aqui agora. Então, eu seleciono essa camada de preenchimento padrão junto com a camada 1 que está vazia. Botão direito do mouse e vou mesclar essas camadas. Ó, ela perde o efeito do preenchimento padrão. Ele guardou o nome aqui, mas enfim, você pode colocar lá, clica aqui, dá um nome, só chama de padrão e pronto, tá? E agora nós vamos distorcer esta imagem para fazer ela casar aqui, ó, tá? Então, eu venho aqui no menu superior, editar, transformação, distorcer. E aí eu vou adaptar ele mais ou menos aqui, ó, pela perspectiva, né, da minha capa do notebook, tá? Então, tô fazendo ele aqui, mais ou menos aqui, ó. Vejam que ele vai tomando corpo. Eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Isso não tanto, para ficar aparecendo. Essa parte aqui, que é interessante, que eu vou descer com o mouse, ó, com o cursor, a seta do teclado. Ou eu subo. Vou deixar aqui, mais ou menos. Vou descer, porque daí acho que dá para cortar esses de baixo aqui, ó. Vou para deixar ali um pouquinho aqui, tá? A gente já vai fazer o arremate dessa imagem para ela ficar bonitinha, tá? Então, eu vou mexendo aqui para adaptar ela da melhor forma como eu achar que vai ficar a minha capa, tá? Então, veja que ela está se sobrepondo aqui, não se preocupe, a gente já vai aplicar a máscara. Ficando do jeito que eu quero, eu dou o Enter aqui, tá? Tá aplicado. Tá finalizado? Não, eu preciso adaptar ao formato que eu preciso lá trabalhar. Fica aqui no padrão, vai lá em demarcadores, recupera, né? Clica no demarcador primeiro, né, prof? Recupera aqui a seleção, criar seleção, deixa lá o 02, Ctrl Shift I, porque ele está fazendo a seleção inversa, porque eu esqueci de mexer ele na janelinha, e vou aplicar, opa, volta aqui na camada, vou aplicar a máscara. Olha lá que bonitinho. Tá finalizado? Poderia até estar, mas eu quero fazer mais coisas, tá? Então, aqui eu vou pegar de volta o meu demarcador, vou criar de seleção, aqui, suavização de serrilhado, tá, ok. Vou ter que inverter, Ctrl Shift I, né? E vou adicionar aqui mais uma camada. Nesta camada aqui, eu posso clicar aqui e chamar ela de sombra, tá? Vou tirar aqui a visualização do meu padrão e vou tirar a visualização do meu... às vezes pode, do meu fundo, tá? Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar umas pequenas sombrinhas aqui. Dá para criar depois até um brilho com isso, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, deixar a sombra. Esse aqui vai ser a iluminação. Luz. Opa, luz com Z, né, prof? Vamos na sombra primeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, cadê aqui, ó, ferramenta pincel. Aí veja lá, olha, até que tá bom o tamanho desse pincel. Só preciso conferir se ele tá duro ou não. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Dureza, eu quero ele mais leve.
tá? Eu quero ele com a borda mais suave, mais com mais dissolvimento, assim, da cor, tá? Eu venho aqui embaixo e vou pegar uma cor mais escura, tá? E eu vou tentar reproduzir essa mancha que ele faz aqui, ó. Tá? Eu gosto de clicar lá fora e vir com o shift que ele vem reto. Aí eu vou fazer uma curvinha aqui. Se vocês quiserem, inclusive, dá para deixar mais escuro, que parece que é mais escura essa sombrinha do lado, ó. Aí eu venho aqui e vou fazendo aqui. Tá? Ok? Que se vocês quiserem também dá para vir aqui por baixo, fazer e fazer uma curvinha aqui também, tá? Bom, deixa aqui ela preparadinha, ó. Se você quiser, vem aqui em cima, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma multiplicação aqui, tá? Vou tirar a visualização dele. Tá vendo lá como é que ele tá fazendo, ó? Tá? Aciona essa outra aqui, ó. Veja que ele já tá dando essa cara de sombra, tá? Eu vou mexer mais um pouquinho, eu vou trabalhar aqui o filtro e vou colocar um desfoque gaussiano, Gaussian Blur, né? Vou colocar aqui, acho que uns 0,7. Talvez eu precise de um aqui. Mais um pouquinho, vou colocar aqui, opa, 1,5. Ainda tá pouquinho. Ah lá, 3 deu, tá? Ó, isso, ele fica mais suave, tá vendo? Agora só falta uma iluminação aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer essa iluminação aqui? Eu vou vir aqui com meu pincel ainda, só que eu vou aumentar mais, diminuir mais a dureza e aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Fazer aqui e vou mudar para branco. Vou fazer isso aqui, tá? Tá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui de novo no filtro, no desfoque gaussiano, tá? E vou aumentar bastante esse desfoque aqui, ó. Tá vendo? Ó, certo? Vou dar OK. Aí ele tá muito forte. O que que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar, se eu aplicar a multiplicação vai ficar demais, então eu vou aplicar, reduzir a opacidade, ó, ele fica bem sutil. Bem sutil aqui, ó. Vai vendo como é que fica melhor, tá? Ctrl D. Não, Ctrl S não, prof. Ctrl D desfaz a seleção. E tá ali, ó. Tá pronto, ó. Teu mockup você fez na mão. Beleza? Tá, eu vou. Você pode salvar aqui, então eu vou salvar a imagem, deixar salvo lá, aqui, ó, os meus testes PSD. Tá, ok. Tá? E já vou salvar uma versão em JPEG. Porque a gente. Lembra que eu pedi para colocar tudo no mesmo arquivo? Então, eu vou colocar aqui a versão em JPEG. Salvar. Tá salvadinho. Tá salvo. Beleza? Bom, agora a gente vai para a geladeira. Tá? Aumenta lá a geladeira. A ideia é fazer a mesma coisa, tá? Tudo que a gente fez, repete aqui. Então, na verdade, eu não vou fazer esse exercício, eu só vou abrir aqui que eu tenho ele pronto e vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado, para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Aqui eu apliquei outra estampa, tá? Então, vejam aqui, ó, que eu tenho a minha camada e eu apliquei a estampa aqui, ó. Eu, inclusive, fiz com uma linha aqui, ó, né? Usando as mesmas ideias do computador, tá? Então, eu apliquei uma estampa diferente. Isso também é possível fazer, tá? Eu vou fazer com vocês aqui rapidamente o tênis, tá? Porque que acontece? O tênis, ele não tem perspectiva, ele tá numa vista frontal, então tá fácil da gente resolver. Então, aonde que eu vou aplicar aqui? Você pode aplicar aqui, você pode aplicar aqui, eu vou aplicar aqui que tá mais fácil. Vou dar um zoom. Então, vou vir aqui com a ferramenta caneta,
né? E vou desenhar rapidinho esse contorno aqui. Gente, eu tô fazendo tudo isso sem a ajuda de mesa digitalizadora. Eu tô fazendo aqui direto com, ó, só os dedos, sem mouse nem nada, tá? Mas você pode fazer com os aparelhos que você tem. Então, você vai fazer desenhadinho ali bonitinho. Tá? Aqui. Aí tem aquele exercício que eu acho que o Rafa passou para vocês na aula passada, do Bézier. Cada um fala de um jeito, eu falo Bézier. Que vocês podem fazer para ir treinando o uso desses PEFs aqui, dessas canetas, tá? Que é uma coisa que vocês agora, a partir de agora, vão se cansar de usar. Vou dar um zoom aqui. Tá? Fez. Aqui. Então, eu vou lá para o demarcador, eu salvo, né? Salvo esse demarcador, ok? E eu crio, né, a seleção. Ok. Vou lá para minha camada e posso transformar isso numa máscara, que daí fica fácil de eu controlar. Ah, não quero, então vou dar um Ctrl Z e vou aplicar numa camada sobre essa daqui. Aí sim eu faço aqui, tá? A máscara, depois que eu criei uma camada nova. E aí eu vou aplicar meu padrão aqui. Mas sempre tem que fazer o Ctrl Shift I, eu não sei por que que ele não tá. Devo estar fazendo alguma coisa. Ah, volta, né, prof? Esquece isso aqui, ó. Não, vamos fazer o seguinte. ESC. Ctrl Z, Ctrl Z, tá? Ctrl Shift Z ele retorna. Ó, Ctrl Shift I, agora sim eu faço uma camada nova. E nessa camada nova eu vou adicionar aqui a máscara, certo? E vou adicionar o meu padrão. Mas de novo, o que eu tô fazendo de errado aqui? Ctrl Z. Tá. Vou adicionar aqui este, né? E este. Olha que coisa, não tá mostrando pra mim. Peraí. Ctrl Z. Ó, tá sem aqui de volta. Vou adicionar esse e esse. Agora vai dar certo. Acho que eu tô comendo bola aqui. Meleca. Não vai funcionar. Tá, vamos ver se eu fizer assim, sem fazer o... Se ele vai. Agora ele vai. Então, não cria camada, não cria máscara, tá? Aí agora você vem aqui, clica aqui na tua coisa, diminui, vamos por 30. Você pode dar uma mexida aqui. Ixi, devo ter que... Isto. Diminui mais um pouquinho, por 15. Não, é demais. 20. Tá? Então, ele tá aqui. Ok. Tá? E aí, assim, para você dar uma ideia de que não tá tão artificial, você vem aqui, ó, e muda do normal para multiplicação, ó. Aí parece que ele realmente foi impresso no tênis, tá? Aí depois você pode ainda fazer outros efeitos, né, de sombra, mas ele já fica quase que perfeito ali, tá? Então, essa aqui fica então como o nosso resultado, tá? Então, ele foi mais rápido de fazer do que os outros. Vou salvar aqui, ok. Tá? E vou salvar uma versão em JPEG para eu poder, então, mandar pro Ava, tá? Então, salvei aqui, ok. Então, vou fechar, ó, fecho tudo aqui. Deixa eu salvar. Esse aqui vou fechar, esse aqui vou deixar aberto que eu vou mexer nele, tá? Ok, Ctrl menos. Eu vou aqui mesclar as camadas visíveis, tá? E eu vou usar o crop para abrir aqui, deixar maior a minha tela aqui de pintura, tá? Aí eu vou colocar as 3 imagens aqui. Então, Ctrl O, vou abrir aqui, cadê?
notebook JPEG, não esse, né? O que tá com o padrão. Ó, o notebook com o padrão e o tênis com o padrão. Vou abrir os dois, tá? Ctrl A, Ctrl C. Aqui. Ctrl V, aí você vai fazer o Ctrl T, né, ou menu superior editar, transformação livre, e aí pressionando o Shift aqui, você vai diminuir, coloca ele aqui do ladinho, ó, dá Enter. Agora vamos para o notebook, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, vai diminuir um pouquinho para ficar todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho. Não é proporção, né? Porque o tênis é o tamanho da geladeira nem o computador. Ok, aqui, pressiona o Shift, não esquece disso, dá Enter. O crop de novo aqui. É para você ajustar o tamanho dessa entrega. Ok, ó, as camadas são todas aqui, certo? E agora você pode achatar essa imagem para ficar toda com fundo branco e salva. É ela que você vai mandar, né, vamos salvar em JPEG, ela que você vai mandar para o exercício 3B. Tá? Tá aqui, ó. Aí você salva este material que você vai mandar. E acabamos de aplicar aqui o padrão nos objetos, certo? É esse o exercício. Beleza? Então, até o próximo exercício aí daqui a pouco.